Uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. É bom estarmos juntos uma vez mais para adorarmos ao Senhor. É tempo de louvor, tempo de celebração, de ouvirmos a palavra do nosso Deus. É muito bom ter você conosco através dessa ferramenta maravilhosa que é a internet. Vamos então nos concentrar, cantar, bendizer ao Senhor e aproveitar esse tempo na presença dEle. Vamos começar o nosso encontro como a gente sempre faz. Vamos começar cantando que nós estamos aqui para adorar ao nosso Deus. Cantemos, irmãos.
Bom é cantar, bendizer ao Senhor, e agora nós vamos orar, rogando a presença, a bênção do nosso Deus sobre esse encontro. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. É assim, Pai, que chegamos à Tua presença para celebrarmos ao Teu nome, para abrirmos a nossa boca em louvor, através das nossas palavras, do nosso coração, da nossa mente, Pai, cativa a Ti na força do Teu Espírito Santo. Nosso pedido, Pai, não poderia ser outro, que ouças as nossas orações, que nos envie a Tua palavra, que esse tempo, Pai, esse tempo de celebração seja um tempo de transformação para as nossas vidas. Abençoa esse encontro, Pai. Toma cada etapa, tudo aquilo que nós vamos fazer aqui nas Tuas mãos. E transforma, Pai, transforma a nossa vida pelo Teu maravilhoso poder. É a nossa oração, agradecidos no nome e no amor do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Este é o momento em que recolhemos a palavra de Deus para meditarmos no texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, e farei a leitura dos versos 19 a 31, nos preparando assim para o momento de contrição. João 20, a partir do verso 19 ao 31. Diz assim a palavra: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, o Senhor outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; se los revestirdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali os discípulos reunidos com seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-me no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Deus abençoe assim a leitura da sua palavra.
quebrantado o seu amor, me chamou gentilmente, me traiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Lida a palavra do Senhor através do presbítero Paulo, chegou o tempo da oração, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. É tempo de reconhecer os nossos pecados, confessá-los diante do Senhor e também de interceder pela nossa própria vida, de colocar diante do Pai as nossas necessidades, abrirmos o nosso coração, assim como, com gratidão, agradecermos todo o bem que graciosamente Ele tem permitido chegar até cada um de nós. Junto às nossas orações, certamente nós trazemos as orações da comunidade, as orações da nossa família, da nossa igreja, aqueles pedidos que os nossos irmãos compartilham conosco, e esse é o tempo de nós orarmos uns pelos outros também. Então nós vamos fazer isso primeiro de forma silenciosa. Você fecha os seus olhos aí, ore por você, ore pelos seus, e depois eu vou orar. Vou orar pela minha vida, pela sua vida, pelos motivos que nós temos colocado diante do Senhor. Feche seus olhos então e vamos orar? É assim, Senhor, no silêncio desse tempo, aonde nós estamos, que a Tua graça nos alcança. Sabemos, Pai, que sempre estás perto de nós, que aguardas, Senhor, as nossas orações. Esperas pelos nossos pedidos, pelo derramar do nosso coração. E é com alegria, Pai, e certamente com um profundo senso de privilégio, que nos aproximamos de Ti, uma vez mais, no culto, na celebração, em oração. Em primeiro lugar, Senhor, confessando-Te o nosso pecado. Na verdade, os nossos pecados, Senhor. Como os Teus filhos, os Teus discípulos, naquele momento, diante da morte do seu Senhor, trancafiados, amedrontados, Pai, temendo que o mesmo fim de Jesus Cristo na cruz, crucificado, fosse o fim deles também. Quantas vezes nós nos encontramos, Senhor, tomados pelo medo, tomados pela insegurança, pela incerteza. E aí o Senhor vem até nós e nos traz a Tua paz. A paz que excede o entendimento, a paz que nos lava, Senhor, dos nossos pecados, que dá novo significado à nossa história, e isso, Senhor, enche de esperança a nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós vivemos, Senhor, à luz da Páscoa, à luz da ressurreição. Estamos vivos porque o Teu Filho está vivo. Porque Ele venceu a morte, nós também temos vida. Obrigado, Pai, por trazer à nossa memória e ao nosso coração estas verdades, porque assim, Senhor, podemos apresentar a nossa vida diante de Ti. Apresentar a nossa vida redimida pelo Teu perdão, apresentar-Te, Senhor, as nossas necessidades, nossas queixas, clamar, Senhor, por aquilo que só Tu podes fazer em nossas vidas, Pai. E Tu conheces cada uma das nossas necessidades. Segundo a Tua boa vontade, Pai, atende-nos, Senhor. Atende-nos, Pai, segundo a Tua vontade boa, perfeita
e agradável. E não apenas a nós, Pai, é claro que não, porque quando nos achegamos a Ti, o fazemos sempre como família, como comunidade, como povo, Pai, que foi chamado para andar contigo. E há tanta gente perto de nós, Deus, que necessita da Tua intervenção, necessita do milagre, Pai. Gente que clama por saúde, que espera o Teu cuidado, o estender da Tua mão, a porta que precisa se abrir, a Sua causa, Senhor, que dia e noite tira o seu sono. Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia, e mais uma vez nós pedimos, segundo a Tua boa vontade, atende a nossa oração. Porque, na verdade, Pai, não existe outra maneira de viver que não seja descansando em Teus braços. Abençoa-nos assim, Pai. Abençoa a Tua igreja assim, Senhor. É a nossa oração, agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Este é um momento de consagração de dízimos e ofertas. É um momento em que nós podemos agradecer a Deus as bênçãos derramadas. E também podemos ter a oportunidade de sustentar essa casa. Casa de oração, de reflexão, meditação na palavra, de acolhimento. É um momento em que nós colocamos no nosso coração que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. E Deus ama quem dá com alegria. Você pode estar fazendo a sua contribuição através da descrição que aparece aí no seu vídeo. Fazendo assim, você estará contribuindo, ajudando para que a sua igreja, a nossa igreja, mantenha a proclamação do Evangelho, não só neste bairro, mas nessa cidade e pelo mundo, através dos nossos missionários. Faça a sua contribuição e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Que Deus, então, assim te abençoe. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus pra levantar da
Oremos, irmãos. Pai, graças te damos por cada dízimo e oferta trazida até a tua casa. Graças te damos, Senhor Deus, por cada vida, Senhor Deus, dedicada à tua obra. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo ofertado, Senhor Deus, e que o Senhor venha estar abençoando e capacitando, Senhor Deus, aqueles que vão manusear esses recursos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Meus prezados irmãos, boa noite. Gostaria de agradecer ao conselho desta igreja, reverendo Cid, pela grande oportunidade de estarmos aqui. O texto do nosso calendário litúrgico é de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 a 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 12 a 16. O texto diz o seguinte: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles,
Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Vamos orar? Meu Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos diante de Ti em culto para ouvirmos o Teu querer para nossas vidas. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, usa-nos, Pai, como instrumento Teu, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua igreja seja edificada e que nós possamos continuar, Pai, sendo discípulos Teus, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Em viagem à Inglaterra, na década de 70, século XIX, Dwight Lyman Moody, o célebre evangelista norte-americano, ouviu Charles Haddon Spurgeon pregar no Tabernáculo Metropolitano, igreja a qual pastoreava à época, e constatou que aquela grande obra não era do príncipe dos pregadores, mas do próprio Deus. Em seguida, em visita a George Miller, pastor e diretor de um orfanato em Bristol, uma vez mais pôde ver a mão do Senhor agindo. Entretanto, ainda nesta viagem, o que mudou a trajetória de Moody foi as palavras de um pregador menos conhecido por nós, Henry Varley, as quais menciono aqui esta noite. O mundo ainda não viu o que Deus fará com, para e pelo homem entregue a Ele inteiramente. O mundo ainda não viu o que Deus fará com, para e pelo homem entregue a Ele inteiramente. O livro de Atos dos Apóstolos é o tomo 2, por assim dizer, da obra de Lucas, o médico amado, dirigida a Teófilo. O autor apresenta um registro histórico fiel da intervenção de Deus para a redenção de seu povo, mostrando o estabelecimento, o desenvolvimento e o crescimento da igreja primitiva, pela obra do Espírito Santo, no ministério dos apóstolos. O propósito do livro é narrar como a primeira geração de cristãos cumpriu a ordem de Cristo Jesus de fazer discípulos de todas as nações, testemunhando do Evangelho tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E também nos lembrar que a missão é permanente até que Ele venha. Antes de sua ascensão ao céu, Jesus anunciou a promessa do Pai aos discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E por isso determinou que permanecessem em Jerusalém até o cumprimento destas palavras. Obedecendo o Mestre em perseverante oração, todos aguardaram a realização da profecia de Joel. Quando, enfim, todos foram cheios do Espírito Santo, deu-se início ao cumprimento da grande comissão, mediante o poderoso testemunho de Cristo. E os efeitos daquela obra divinal eram patentes a todos, quer cristãos, quer não. Veremos, portanto, o que acontece quando a igreja está no poder do Espírito, quando ela está cheia de Deus, quando ela está inteiramente entregue ao Senhor. O tema que eu proponho à igreja nesta noite, então, é a igreja no poder do Espírito Santo. A igreja no poder do Espírito Santo opera sinais e prodígios. Versículo 12a. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e pelas mãos dos apóstolos. Meus prezados irmãos, quando lemos mais atentamente em análise ao texto, percebemos que a ênfase se dá aos sinais e prodígios, que não eram poucos, além de que aconteciam frequentemente, fazia parte da dinâmica da igreja primitiva. E é interessante notar que eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Entenda, meu irmão, não eram os apóstolos a origem daquelas maravilhas. Eles eram o instrumento, o meio pelo qual se realizavam.
Aquele que é a origem, quem de fato opera sinais e prodígios, é o próprio Deus. O Espírito Santo os comissionou como cooperadores de sua obra salvífica. Eles prontamente atenderam ao chamado e, por isso, foram instrumentos do Senhor. Cabe destacar também, nesse versículo 12a, que os sinais e prodígios, eles apontam para mais dois aspectos: o discipulado de Jesus e o temor a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 17, 18 e 20, diz o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Evangelho de Lucas, capítulo 6, 40, o próprio Jesus Cristo diz: o discípulo não está acima de seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. E nosso Senhor, em sua oração antes da Via Crucis, capítulo 14 do Evangelho de João, diz o seguinte, no versículo 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Os discípulos, portanto, tinham seu ministério validado, confirmado pelo Espírito Santo, por meio do discipulado de Cristo, ou seja, da imitação da pessoa e do ministério de Jesus. Tal qual o Mestre, eles agiam. O segundo aspecto: em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. As maravilhas que o Espírito Santo operava, elas eram evidência de que Deus, que é por essência santo, estava presente no seio da igreja, gerando assim temor, reverência nos cristãos. A igreja, no poder do Espírito Santo, opera sinais e prodígios. O segundo ponto: a igreja, no poder do Espírito Santo, vive em comunhão. Versículo 12b. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Meus prezados irmãos, desde o início do ministério de Jesus, os discípulos se reúnem. Reunião é um substantivo mais que batido no vocabulário do cristão nas Sagradas Escrituras. No entanto, o Espírito Santo realiza o milagre da comunhão. E aqui no texto isso é explicitado pela expressão em comum acordo, concordantemente, unanimemente. Outros textos anteriores a este capítulo, no próprio livro de Atos, vão explicitar isso também. Capítulo 1, versículo 14. Todos estes, os 12 discípulos, perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2, versículo 1 e 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Capítulo 2, versículo 42, 44 a 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ainda no livro de Atos, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um só coração e alma. E isso é resultado justamente da oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Também no Evangelho de João, capítulo 17,
que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Comunhão que testemunha da obra de Jesus. O Espírito Santo, portanto, capacitou aquela comunidade de discípulos a viverem genuinamente o amor divinal. Não apenas meras palavras ou discurso. Não apenas uma simples associação em torno de interesses comuns, mas a realidade da fraternidade amorosa em Cristo, a realidade da família de Deus. A igreja, no poder do Espírito Santo, testemunha, versículo 13 do nosso texto, mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Meus prezados irmãos, a presença de Deus na igreja primitiva era tão real, tão perceptível, que não havia como negá-la, sufocá-la, escondê-la. Todavia, aqui o autor aponta para atitudes distintas entre a comunidade de cristãos e o povo. Enquanto os sinais e prodígios operados pelo Espírito Santo edificavam a vida dos discípulos, fortaleciam sua fé em Jesus, geravam um santo temor de Deus no corpo de Cristo, o povo, os descrentes, contudo, não ousavam se ajuntar à igreja, ainda que tivessem por eles grande admiração. Quando o enchimento do Espírito Santo se dá no ajuntamento dos crentes, não há espaço para seguidores superficiais. O ímpio, como está lá no primeiro Salmo, versículo 5, não permanece na comunidade dos santos. O próprio Cristo, ele nunca facilitou a entrada de ninguém na vida do discipulado. Até porque segui-lo, tanto naquela época quanto hoje, é imitá-lo. Implica que cada discípulo, cada cristão genuíno tem uma cruz e um caminho a seguir, indo após o Mestre. Ninguém ousava juntar-se a eles também, porque o Espírito Santo dirigia e disciplinava a igreja. Nós estamos no versículo 12 do capítulo 5, mas no início do capítulo, Ananias e Safira se uniram em cumplicidade para pecar. Satanás encheu seus corações e eles inutilmente tentaram mentir ao Espírito de Deus. O resultado foi que o juízo gracioso do Senhor sobre aquelas vidas e grande temor sobre a igreja e os habitantes de Jerusalém. Portanto, o testemunho da igreja era de que o Senhor é o Deus vivo. Ele fala, ele age, ele conduz e santifica o seu povo para a glória de seu próprio nome. A igreja, no poder do Espírito Santo, ela cresce, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Meus prezados irmãos, nós fizemos questão de destacar que possíveis seguidores superficiais, talvez até simpatizantes do Evangelho, não se associavam aos cristãos. O Espírito Santo, entretanto, cada vez mais dava o crescimento à comunidade dos discípulos. Crentes e mais crentes a eles se uniam. O Evangelho avançava e Deus era em tudo glorificado. Na primeira pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 foram acrescentados. Eu creio que qualquer pastor gostaria de que isso se repetisse ao longo do ministério. Após a sua segunda pregação, se contabilizarmos apenas os homens, o número subiu para quase 5.000. Dia a dia, o Espírito Santo acrescentava-lhes homens e mulheres comprometidos com o nosso Senhor Jesus. Aumentava os crentes em Cristo. Tudo que está vivo, meu irmão, certamente cresce. A obra de Deus é realizada por Ele mesmo, ainda que com Ele nós possamos ser cooperadores. Não queremos e não iremos fazer de tudo para que o índice numérico aumente, para que haja apenas frequentadores dominicais. A igreja continua sob a direção do Espírito e Ele age conforme quer.
gerando seus filhos, aplicando a obra de salvação de Jesus Cristo a perdidos pecadores como nós. A igreja, no poder do Espírito Santo, ela cura, versículos 15 e 16, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Meus prezados irmãos, onde o Espírito Santo está, a cura. De mesmo modo que o poder de cura de Jesus fluiu de suas vestes ao toque da mulher que sofria de hemorragia, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 27 a 28, descreve isso. Deus permitiu que a sombra de Pedro tivesse o mesmo efeito curativo. O Espírito Santo faz com que a igreja seja instrumento de cura. Cristo é o verdadeiro médico dos médicos. E a maior doença, meu irmão, que o homem tem é a doença do pecado. Como no último domingo de Páscoa, relembramos, Deus enviou o seu único filho para morrer morte de cruz em favor de pecadores miseráveis. Jesus, por amor indescritível, inenarrável, se entregou como sacrifício perfeito em nosso favor. E hoje, aqui e agora, meu irmão, se você ainda não crê, a possibilidade de salvação, a cura em Jesus Cristo. Renda-se a Ele. Jesus Cristo é tua única esperança de salvação. Meus prezados irmãos, a título de considerações finais, qual será a nossa atitude ante o texto bíblico que nós lemos? Nós queremos ser uma igreja no poder do Espírito Santo. Nós queremos ser cheios de Deus, estar inteiramente entregue ao Senhor. Você, meu irmão, quer ser inteiramente entregue ao Senhor? O mundo ainda não viu o que Deus fará com, para e pelo homem inteiramente a Ele entregue. Mude. Ele resolveu consigo mesmo ser este homem entregue a Deus. Que nós sejamos também resolutos em nos entregar ao Senhor, a estar no poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final de mais um encontro e certamente a bênção do Senhor está, esteve e estará sobre nós. E é isso que eu quero fazer agora. Quero abençoar a sua vida. Feche os seus olhos. Vamos receber a bênção do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com você, meu irmão, minha irmã, e com toda a igreja do Senhor ao redor da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, uma semana de paz para você e para os seus. Até mais. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o
nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair